Existe algo que você já leu, mas nunca viu. E essa é uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com uma pessoa. Não a ignorância total, mas a falsa sensação de que já entende. Porque quando você acha que já sabe, você para de olhar. E quando para de olhar, você deixa passar aquilo que realmente importa. Existe um versículo, único versículo, que carrega um princípio tão poderoso, tão estrutural, tão absoluto, que, quando entendido corretamente, muda completamente a forma como você enxerga a realidade. Não muda só sua motivação. Não muda só seu estado emocional. Muda a forma como você interpreta tudo. E isso muda o resultado da sua vida. Mas esse versículo está escondido. Não porque foi ocultado, mas porque é ignorado. Ignorado por leitura rápida. Ignorado por interpretação superficial. Ignorado por repetição automática. Milhões já leram. pouquíssimos perceberam. E hoje, você vai começar a perceber. Mas não de forma rápida. Porque aquilo que é profundo não pode ser tratado com pressa. Se você busca entender princípios que realmente governam a vida, não apenas ouvir palavras que passam, Se inscreva. porque aqui, você não vai receber motivação. Você vai receber estrutura. Antes de chegar no versículo, você precisa entender algo essencial. Porque sem isso, você vai ouvir e perder. A maioria das pessoas vive em um padrão invisível. Um padrão que parece normal, mas não é natural. É aprendido, Condicionado. reforçado ao longo do tempo. Esse padrão é simples. Reagir ao que já existe. A pessoa acorda e reage ao dia. Vê uma notícia, erige. Recebe uma mensagem, erige. Algo dá errado, erige. Algo dá certo, erige. Sempre depois. Sempre atrasado. Sempre condicionado ao externo. E isso parece inevitável. Mas não é. É apenas o que foi repetido tantas vezes, que virou automático. Agora pense com calma. Se você vive reagindo ao que já aconteceu, então você nunca está criando. Você está apenas respondendo. E quem vive respondendo, Nunca governa. esse é o primeiro ponto que precisa entrar com força. A maioria não vive criando a própria vida. Vive reagindo ao que acontece. E isso tem um custo. Um custo invisível. Porque quando você reage, você perde algo essencial. Direção. Sem direção interna, você depende do ambiente. Depende das circunstâncias. Depende do que acontece. E isso cria um ciclo silencioso. Um ciclo onde parece que você está vivendo, mas na verdade, está apenas acompanhando. Agora aqui está algo mais profundo. Esse padrão não começa fora. Ele começa dentro. Na mente. Porque a mente É o ponto de origem de tudo. Mas a maioria nunca foi ensinada a observar isso. Nunca foi ensinada a perceber o que pensa, como pensa, porque pensa. e então vive no automático, Pensamentos entram. sem filtro, Ideias se repetem. sem questionamento, Cranques operam. sem consciência. E pouco a pouco, isso vai construindo algo. Não de forma visível e imediata, mas de forma progressiva. E quando você percebe, aquilo já virou realidade. Agora preste atenção nisso. Você não se torna aquilo que deseja. Você se torna aquilo que sustenta. Desejo é momentâneo. Sustentação é contínua. E a mente responde à continuidade. Aquilo que você repete ganha força. Aquilo que você reforça ganha espaço. Aquilo que você aceita ganha influência. E com o tempo, isso deixa de ser apenas pensamento. Vira padrão. E padrão vira direção. E direção Vira destino. Agora, pare um momento. Respire. E pense com honestidade. Quantos pensamentos você tem repetido todos os dias, sem perceber? Quantas ideias você aceita automaticamente? Quantas vezes você reage,
Sem escolher? Isso não parece grande. Mas é. Porque é cumulativo. E tudo que é cumulativo constrói. Agora entra um ponto importante. Ao longo da história, algumas pessoas perceberam isso, mesmo sem linguagem espiritual. Napoleão Hill observou durante anos pessoas que construíram riqueza e influência, e ele percebeu algo em comum. Antes de qualquer resultado externo, existia uma estrutura interna diferente. Essas pessoas não esperavam ver. Elas sustentavam antes. E isso criava algo poderoso. Coerência interna. E quando existe coerência interna, a ação muda. E quando a ação muda, o resultado começa a acompanhar. Mas a maioria tenta copiar o resultado, sem mudar a estrutura. E por isso falha. Agora você começa a perceber algo. Mas ainda não viu o principal. Porque existe um princípio que descreve exatamente isso. Mas ele não é explicado dessa forma. Ele é lido, mas não interpretado corretamente. E por isso passa despercebido. E esse princípio está em um versículo. Um versículo que a maioria já leu, mas não entendeu. E aqui está o motivo. Porque ele parece simples demais. Mas o que é simples na superfície pode ser profundo na estrutura. Agora, é aqui que tudo muda. O versículo diz: Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Leia isso novamente. Sem pressa. Ele não diz que espera. Não diz que reage. Não diz que observa primeiro. Ele diz que chama. E ao chamar, aquilo que não existia passa a existir. Agora, aqui está o ponto que quase ninguém enxerga. Isso não é apenas espiritual. Isso é estrutural. Isso descreve um padrão. E esse padrão se conecta diretamente com a forma como a mente humana funciona. A maioria interpreta esse versículo de forma superficial. Acha que é apenas algo divino. Algo distante. Algo que não se aplica. Mas isso é um erro. Porque o padrão está ali. E o padrão pode ser observado. Agora pense. Se algo é chamado antes de existir, então a origem não está no externo. Está no interno. Isso muda tudo. Porque significa que a realidade não começa fora. Ela começa dentro. E depois, se manifesta. Mas a maioria vive invertido. Espera ver. Para acreditar. Espera acontecer. Para agir. Espera sentir. Para decidir. E isso trava tudo. Porque mantém a pessoa presa ao que já existe. Mas o versículo aponta para outro caminho. Um caminho onde você se posiciona antes. Sustenta antes. Direciona antes. E então, a realidade acompanha. Não por mágica, mas por alinhamento. Agora chegamos a um ponto importante. Você não pode mais dizer que não viu. Você pode ignorar. Mas não pode mais dizer que não sabe. Porque agora existe uma pergunta inevitável. Se a sua realidade é reflexo daquilo que você sustenta na sua mente, o que exatamente você tem sustentado todos os dias? Pausa longa. Porque no silêncio dessa resposta, existe algo claro. Você não está preso ao mundo. Você está preso ao padrão que sustenta. E isso pode mudar. Agora, fique comigo mais um pouco. Porque o que você começou a enxergar agora ainda está na superfície. E se você sair daqui com meia compreensão, você volta exatamente para o mesmo padrão. E é isso que acontece com a maioria. Ela entende parcialmente, se empolga momentaneamente, mas não sustenta. E sem sustentação, não existe mudança. Então vamos aprofundar. Existe algo que precisa ficar absolutamente claro. A mente não funciona baseada no que é verdade. A mente funciona baseada no que é reforçado. Isso muda tudo. Porque significa que a sua vida atual não é construída a partir da verdade absoluta, mas daquilo que foi repetido o suficiente até parecer verdade. Agora pare e pense nisso com calma. Se algo é repetido todos os dias, mesmo sendo falso, a mente começa a tratar como real. E se algo é verdadeiro, mas nunca é sustentado,
ele não ganha força. Ou seja, não é o que é real que domina você, é o que é constante. E isso explica muita coisa. Explica por que pessoas vivem limitadas, mesmo tendo capacidade. Explica por que pessoas duvidam de si mesmas, mesmo tendo potencial. Explica por que pessoas repetem padrões, mesmo querendo mudar. Porque o que está sendo sustentado internamente não mudou. E enquanto isso não muda, nada muda. Agora, isso pode parecer duro, mas na verdade, é libertador. Porque devolve algo que muitos perderam: controle. Se a origem está na mente, então a mudança também começa ali. E isso significa que você não depende mais de circunstâncias. Não depende mais de sorte. Não depende mais de alguém abrir caminho. Você depende de algo muito mais próximo, muito mais acessível, muito mais poderoso. A forma como você pensa, de forma contínua. Agora aqui está o ponto onde quase todo mundo falha. A pessoa entende isso, mas tenta aplicar de forma superficial. Começa a forçar uma mentalidade, mas sem estrutura interna. E isso não sustenta, porque a mente percebe incoerência. Se você fala algo, mas não sustenta internamente, isso não cria padrão, cria conflito. E conflito cansa. Por isso tanta gente desiste. Não porque o princípio não funciona, mas porque foi aplicado errado. Agora vamos ajustar isso. O que realmente muda a mente não é repetição vazia, é repetição com direção. É quando existe clareza, intenção e constância. Quando esses três se alinham, algo começa a acontecer. No início, é sutil, quase imperceptível, mas com o tempo, isso ganha força. E quando ganha força, começa a influenciar tudo. Seu foco muda, seu olhar muda, sua forma de interpretar muda. E sem perceber, você começa a agir diferente. Não porque está forçando, mas porque está alinhado. E esse é o ponto onde a maioria nunca chega. Porque desiste antes. Desiste quando ainda não vê resultado. Desiste quando ainda parece igual. Desiste quando ainda não sente mudança. Mas é exatamente nesse ponto que a mudança está começando. Só que ainda não está visível. E isso conecta diretamente com o versículo. Porque ele fala exatamente disso. Operar antes de ver. Sustentar antes de existir. Direcionar antes de manifestar. Agora imagine isso aplicado de forma real. Imagine uma pessoa que não aceita qualquer pensamento. Que observa. Que escolhe. Que direciona. No início, isso parece esforço. Mas com o tempo, vira padrão. E quando vira padrão, vira identidade. E quando vira identidade, vira resultado. E aqui está algo que precisa entrar com força. Você não vive baseado no que você quer. Você vive baseado no que você repete. E isso não muda com desejo. Muda com decisão. E decisão só tem valor quando é sustentada. Agora pense nisso com profundidade. Quantas vezes você já decidiu mudar alguma coisa, mas não sustentou? Quantas vezes começou e parou? Quantas vezes entendeu, mas não aplicou? Isso não é falta de capacidade. É falta de continuidade. E continuidade é o que constrói tudo. Agora vamos dar mais um passo. Existe um momento em que a pessoa começa a perceber algo diferente. Ela começa a perceber os próprios pensamentos. Antes de reagir. Antes de aceitar. Antes de seguir. E isso cria um espaço. Um espaço pequeno, mas poderoso. Porque nesse espaço existe escolha. E escolha é o início da liberdade. Liberdade de não reagir automaticamente. Liberdade de não repetir o mesmo padrão. Liberdade de não seguir o mesmo caminho. E quanto mais esse espaço cresce, mais controle você tem. E quanto mais controle, mais direção. E quanto mais direção, mais resultado. Agora, aqui está algo que poucas pessoas estão dispostas a aceitar. Você não está onde está por falta de oportunidade. Você está onde está por causa do padrão que tem sustentado. E enquanto esse padrão não muda, nada muda de verdade. Pode melhorar por um tempo. Pode parecer diferente, mas sempre volta, porque a raiz continua a mesma. Mas quando a raiz muda, tudo muda. Não instantaneamente,
mas inevitavelmente. E isso exige algo simples, mas difícil. Consistência. Sustentar mesmo sem ver. Sustentar mesmo sem sentir. Sustentar mesmo sem resultado imediato. Porque é isso que constrói. Agora, se você chegou até aqui, algo já começou a mudar. Porque você não está mais ouvindo da mesma forma. Você está percebendo. E perceber. É o primeiro passo da ordem. E ordem. É o que separa quem reage de quem constrói. Então, antes de encerrar essa parte, fica algo para você levar. Se tudo começa naquilo que você sustenta na sua mente, o que você vai continuar sustentando a partir de agora? Porque essa resposta define tudo. Se você chegou até aqui, você já percebeu algo que a maioria nunca percebe: que a vida não começa fora, começa dentro. Mas agora, a pergunta muda. Porque entender não é suficiente. Você pode compreender tudo isso e ainda assim continuar no mesmo lugar. E é exatamente isso que acontece com a maioria. Ela entende, mas não muda. Porque existe uma diferença silenciosa entre ouvir um princípio e viver por ele. E é essa diferença que separa quem permanece de quem constrói. Hoje, você vai entender como atravessar essa linha. Se você quer sair da teoria e começar a operar na prática, se inscreva. Porque aqui não existe conteúdo para passar o tempo. Existe conteúdo para mudar direção. Agora vamos direto ao ponto. A maioria não falha por falta de conhecimento. Falha por um motivo mais profundo. Mais sutil. Mais difícil de admitir. Ela não sustenta. Ela até entende. Até começa. Até tenta. Mas não sustenta. E sem sustentação, não existe transformação. Agora observe isso com atenção. Você pode ter o melhor princípio, a melhor estratégia, a melhor direção. Se não sustentar, nada acontece. Porque a mente precisa de repetição, não ocasional, constante. E aqui está o problema. A maioria vive assim. Um dia acredita, outro dia duvida. Um dia está forte, outro dia está fraco. E essa oscilação destrói qualquer construção. Porque não cria padrão. E sem padrão, não existe direção. Agora volte ao versículo. Chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Isso exige algo que a maioria não tem. Estabilidade interna. Capacidade de sustentar, mesmo sem evidência. Capacidade de manter, mesmo sem resultado. Capacidade de continuar, mesmo sem confirmação. E isso não é emocional. É estrutural. Entrega. Como isso funciona na prática? Agora vamos tornar isso claro. Existem 3 níveis de operação mental. E a maioria vive presa no primeiro. Nível 1, reação. A pessoa reage ao que acontece. Se algo melhora, ela melhora. Se algo piora, ela piora. Não existe controle. Só resposta. Nível 2, consciência. A pessoa começa a perceber. Percebe o pensamento. Percebe o padrão. Percebe a repetição. Mas ainda não controla totalmente. Oscila. Nível 3, governo. Aqui tudo muda. A pessoa não aceita qualquer pensamento. Ela observa. Ela escolhe. Ela direciona. E isso cria ordem. E ordem cria poder. Agora seja honesto. Em qual nível você vive hoje? Porque essa resposta define sua realidade. Agora vamos sair da teoria. Se você quiser aplicar esse princípio, você precisa fazer algo simples, mas que poucos fazem. Você precisa começar a observar sua mente. Não de vez em quando, todos os dias. Porque aquilo que passa despercebido se repete. E aquilo que se repete se fortalece. E aquilo que se fortalece te controla. Então o primeiro passo é perceber. Perceber o pensamento antes de aceitar. Perceber a emoção antes de reagir. Perceber o padrão antes de repetir. E isso cria espaço. E no espaço, existe escolha. Segundo passo. Selecionar. Nem todo pensamento merece permanecer. Nem toda ideia merece atenção. Nem toda emoção merece ser seguida. E quando você começa a selecionar, você começa a assumir controle. Terceiro passo. Sustentar. E aqui está o mais difícil. Porque sustentar exige disciplina.
Exige repetir. mesmo sem ver resultado. Exige manter, mesmo sem sentir mudança imediata. Exige continuar. Mesmo quando parece igual. E é exatamente aqui que quase todos param. Mas quem passa desse ponto entra em outro nível. Existe um momento em que algo muda. Não fora. Dentro. Você começa a perceber menos ruído. Menos confuso. Menos reaqueo automática. E mais clareza. E clareza. Muda tudo. Porque elimina a dúvida. E sem dúvida, existe direção. E com direção, existe construção. Agora, não existe mais como voltar ao ponto inicial. Porque você viu. E quando você vê, você não consegue mais fingir que não sabe. Então a pergunta muda. Não é mais, porque minha vida está assim. A pergunta agora é, se a minha realidade é construída a partir do que eu sustento na minha mente. O que exatamente eu tenho escolhido sustentar? Pausa profunda. E mais do que isso, o que eu vou continuar sustentando, mesmo quando não houver resultado ainda, porque é essa resposta que separa a intenção de transformação. Pausa final longa. E talvez, pela primeira vez, você perceba algo simples. Você não está esperando a vida mudar. Você está decidindo se vai continuar reagindo ou se vai começar a construir. E essa decisão muda tudo. Se você quer aprender a governar sua mente com princípios reais, se inscreva. Porque aqui, a mente não vive no caos. Ela vive em ordem.